Fala, los borrachos! Sempre para gravação mais um Mesa Quadrada, Futebol e Cornetada. Hoje, como o Sola tá no DM ainda, né? Então hoje o Fabião que vai conduzir o programa aí. Então a gravação do vídeo. Estamos com os convidados especial hoje, o Nata. Natanael aí. Boa noite, parceria. Bruno Leco, né? O nosso amigo das estatísticas, das fórmulas mágicas. Estamos aqui com Robinaldo, entendeu? O cara mais azarado do Brasil. Ele assistiu o jogo aqui contra o Inter e agora ele tá usando a camisa do Liverpool. Esqueça, esse é o maior. Vai perder, cara. Vai perder. Olha, vai perder. Esse é o Mick Jagger. Esse é o Mick Jagger no Brasil. Não tinha percebido isso, cara. Vice-campeão 2005 e campeão 2019. Aí, vai perder. Amém. Mas voltando ao assunto, rapaziada, e aí? O que vocês tinham a dizer para mim a respeito do Campeonato Brasileiro? Essa finalização. Eu queria começar com uma notícia a respeito do Cruzeiro. O que vocês acham fundamental para o Cruzeiro ter caído? Thiago Neves, diretoria, vários fatores, né, Pierre? Vários fatores. Eu acho que foi diretoria, jogadores medalhões, torcida que não abraçou o time na hora que tinha que abraçar. Vários fatores, Pierre, isso daí. Mas aí, principal é diretoria, jogadores medalhões e a torcida que não abraçou o time como devia que abraçar, igual a torcida São Paulo abraçou. Se existe uma cartilha para rebaixamento, o Cruzeiro seguiu a risca, né? Todos. Jogadores velhos e com salário alto, jogador mandando em técnico, né? A gente teve o exemplo com o Rogério Ceni e tal. O Mano Menezes também tem uma culpa muito grande também, que ele priorizou outras competições, não priorizou o Brasileirão, achou que lá na frente daria tempo e não deu. E diretoria amadora, corrupção, escândalo, entendeu? Seguiu a cartilha e o meu medo é que o nosso time, o São Paulo Futebol Clube, também segue essa cartilha. Então, tomara que não venha surpresa aí pra nós também, né, cara? Por isso que eu não tiro o sarro do Cruzeiro. É que nem nós estávamos conversando no carro, né? O nosso novo aqui, o Bruno Messi Leco aqui. Sim. Né? Nosso Bruno Leco Messi. Messi é melhor que Pelé. Entendeu? A gente tava discutindo. Eu vou cortar a bebida, cara. Ó, vai ser cortada a bebida. A gente tava discutindo o seguinte: o rebaixamento do Cruzeiro começou lá atrás com aqueles dois brasileirão seguidos. Porque eles começaram com investimento alto lá, entendeu? Não é de hoje, né? Não é de hoje que eles... Pensaram que ia manter aquele nível, não souberam controlar a questão financeira, entendeu? Aquele status que eles tiveram naquela época e a conta chegou, né? Chegou. Não adianta que uma hora a conta chega. Alto, né? Tira daqui, velho. Vamos encher os caras aqui, velho. O problema maior, eu acho que foi assim, em campo quem resolve é o jogador. Depois que os caras começaram a boicotar ali, na época do Rogério, e começaram a boicotar, não querer jogar mais, ali também que foi o, tipo assim, o último empurrão que faltava, né? Que daí o time... Verdade. Tu viu que os caras, assim, o Cruzeiro, por exemplo, se for comparar o Cruzeiro do começo do ano, o time que os caras, como estavam jogando e coisa... Exatamente. Tu olha os jogadores, os caras tem um jogador, tipo, o time titular, pelo menos, em todas as posições, tem jogador que tu pode falar que, tipo, pô, caberia em qualquer time. Louco. E daí depois, lógico, da hora a hora que botaram a boca no trombone lá, que saiu na TV, a roubalheira, ali, cara, foi, tipo, a última... Estocada, né? A última cara passada Abel, de terra cara. na Copa. Aí então pra vocês, time grande cai. Caiu vários já. Caiu Corinthians, caiu Palmeiras, caiu Cruzeiro, caiu Inter. Se o São Paulo continuar desse jeito, cai também. Flamengo moralmente caiu em 95. Não estamos falando de moralmente. Estamos falando moralmente existe. Mudaram o regulamento. Mas esse não é o conceito da conversa. O conceito da conversa se baseia exatamente nisso. Time gigante cai. Quer dizer... O Bayern não caiu? Entendeu? Então, O River caiu? O Juventus caiu. 2006. às vezes cair, volta melhor. Isso aconteceu com o River Plate. Nós estamos vendo o River Plate, entendeu? O River Plate não tem condição financeira que tem o Flamengo, mas jogou um jogo de igual para igual e perdeu nos detalhes. Sim. Mas voltando ao assunto do Cruzeiro, é interessante que todos tinham a mesma linha de raciocínio. Mas eu já discordo de você. A torcida do Cruzeiro você tinha que ter visto mais. A torcida do Cruzeiro encheu quase todos os jogos no Mineirão. Para apoiar o time. Tem que ver a média do Cruzeiro. Entendeu?
É só você observar nos Compara com jogos. São Paulo Não, 2017. não estou comparando São Paulo. Nós aqui não temos que comparar, nós Não, estamos porque eu falando falei da pra questão você, do Cruzeiro. não abraçou como devia abraçar. Não, mas a torcida do São Paulo, aquilo ali foi diferente. É diferente. Aquele ano nós tivemos um salvador, que foi o Hernandes. O Hernandes veio, jogou absolutamente 12 jogos praticamente e tirou nós do buraco. O Cruzeiro, quando contratou o Abel, ele teve 2 vitórias boas. Uma em cima do São Paulo, no Mineirão, 1-0, e ganhou dos Galinhos em Itaquera. A partir dali ele não conseguiu ganhar mais. Sim. Foram 7 vitórias? Não, 7 Eles empates. ficaram 8 jogos. 8 jogos. São Paulo, 8 jogos. O Cruzeiro no brasileiro inteiro teve 7 vitórias. Sim, então é isso que eu tô falando. Horrível. Desempenho Mas pífio, exatamente. antes de jogar com o São Paulo, eles faziam 8 partidas Que eles não não ganhavam. Depois que ganhou as 2 partidas contra São Paulo, ele pegou o Fortaleza em casa. Veja o público contra o Fortaleza, como é que foi o público. Mas Eu acho que lotado, entendeu? a questão... 30 mil pessoas. O Morumbi era 45, 48. Mas 30 mil 50 pessoas, 30 mil pessoas, Mas é bastante pelo amor de gente, No Deus. Mineirão, é metade do Mas, cara, mas na situação que o time tá, capacidade. é normal. Então, fala você. O O São São Paulo- valorizado o São Paulo está nesse momento. Não, o Foi São Paulo, o 48 ingresso era mil, R$5. Foram 50 mil, não importa o valor. Mas Não, outra não. coisa Você não também importa que o valor, eu cara, acho você que mil. Não importa você tem. A gente tem que ser sincero. Mas tem que ser Você já está sendo mais emocionado como você Não, é. mas a torcida abraçou Entendeu? o time. Negativo, R$5, se você fizer a R$5. Mas se fosse a 5 torcida a 50, eu iria do não, mesmo não. jeito. A gente adquiria do A mesmo torcida jeito. do Curitiba teve os ingressos a R$1. Não, o time do comprava um pacote que era E 5 foi, pila e pacote de levava. batata, E compareceu. levava acompanhante. E compareceu, não Mas compareceu? aí entra a diretoria. Sim, sim. Sim, não, Vê que falta o momento, cara. é ruim, entendeu? E ajuda, mas E no ajuda. caso do Cruzeiro não, porque o vice-diretor, né, que nós tava conversando lá, Tá aí do Machado, né? Não, Em vez- o último Ah, o Zé Perrela. em vez dele Perrela. vir e ajudar o time, não, ele foi lá e botou mais fogo na lenha ainda. Sim. Porque o time quando tá numa situação ruim, você não pode chegar pra Você acha que ele nas fez câmeras. Você acha que ele teve a atitude errada? Eu acho que ele teve a atitude errada. Chegar na Só- televisão. Eu acho que ele fez certo. O certíssimo. Natanael falou uma coisa que é verdade. Ele teve peito de chegar e Ele falar, foi né? um cara do mais malandro que o Leco. mais malandro que o Leco. Andrés. Tanto Ele é é que muito o- bacana, Pia. Ele é bem Tanto é que o presidente do Cruzeiro mesmo não. Tipo, jogou Mas pra é- ele a bucha e falou, vai lá e Tá, fala. mas agora É vem igual o Leco. O Leco não aparece. O que o Nata falou pra mim no carro agora, a gente tava vindo pra cá gravar o programa. Essa semana, o que foi comentado nas últimas duas semanas? Thiago Neves é um lixo, entendeu? Sim. Então, esse Perrela aí, ele desviou todo Todo o foco. foco. Exato. Da Ele diretoria jogou jogou, o Thiago. aproveitou O bicho é a raposão, onda do Thiago raposão, Neves. bicho é raposão, cara. Cara, Malandro. Ele aproveitou a onda do Thiago Neves que pisou na bola. Eu achei isso, Agora eu né? achei o santo e vou. Não, e o que fala ele. e o que Mas aconteceu? cometeu Por isso que falta. cara Não, e o que mordeu. dessa semana aconteceu, pós o rebaixamento que aconteceu, o Thiago Neves já deu entrevista falando assim que ele aceitaria até diminuir o salário para jogar a segunda divisão no Cruzeiro. Por quê? Tu acha que o cara vai chegar e vai peitar, não, eu não vou jogar mais? Agora ele é tipo, não, Sim. eu sou apaixonado pelo clube, não sei o quê. Cara, o jogo, tipo assim, O cara a histó- o cara tirou a família inteira dele de Belo Horizonte. o cara tá no Rio de Janeiro, sei lá, onde Tá no Rio de a Janeiro. corda história pro lado mais fraco, meu. Tu acha que o cara vai bater de frente com Voltando lá, uma eu tava instituição do falando, Cruzeiro, cara? Eu acho que um diretor de futebol, um vice-presidente, presidente, o cara não pode chegar na televisão e falar que Eu o elenco sou- é tudo um bando de bunda mole, Eu sou, uma hora ruim. eu sou a favor desse aí, entendeu? Nathanael. Não, mas eu falo assim que eu tava falando, porque o jogador hoje em dia ele é mimado. Sim, mas Os caras aí é não que tá, são esse é o dedicados. problema. Aí os- staff, né, velho? Aí os Gente, caras chegam e né? falam que, já que o cara tá fodendo Nossa, com nós, não. vamos foder com ele também. Ô, Nata, só que é o seguinte, a partir do momento que ele chegou a pôr, ele falou assim, ó, o que eu tenho é isso aí. Meu irmão, aquele momento, ele já entendeu que o time dele estava rebaixado. Sim, Entendeu? eu já Então, sabia que Mas, ia- cara, mas aí, aquele momento, aí os ele caras quis ainda tinham 2 chances aí, era 3 ou 2 Aí jogos. não. Daí eu te pergunto pra você, daí é onde eu entro que eu falo que o jogador que resolve. tem que Cadê fazer o a brilho do diferença jogador? Cadê o brilho? Cadê o brilho? Chegar e falar assim, Cara, ah, mas esse isso aqui aí, o esse seguinte, cara ó, tá falando que é o nós somos seguinte, ó, bosta, vamos então. vamos Aí depois classificar. Cara, mas aí que eu tô falando, mas é que eu tô falando, o jogador hoje em dia, eles São são frouxos. tudo um bando de São mimados, frouxos. velho. São Porque, ó, frouxos. se você trabalha numa empresa, o teu patrão chega e fala, ó, aquele funcionário pra mim lá não vale nada, é um bosta, o que o cara vai fazer? Velho, eu tô ganhando meu salário, tá garantido, entendeu? Se ele me mandar embora aqui, eu vou ganhar mais, não vou fazer porra nenhuma, eu vou esperar ele me mandar embora. Porque o que eu Qual quero? foi Eu a quero só os diferença? 40%. Qual foi a diferença do Cruzeiro desse ano pro São Paulo, que tava pra cair? Torcida. O São Paulo pegou o Cruzeiro, líder do campeonato, na casa, meteu 2-0 com o gol do Reinaldo.
Sim. Quantas pessoas no Morumbi? Não. No Mineirão. Não. 2-0. Nos treinadores no Morumbi, 11 da manhã. Não, nem... 61 pessoas. Teve visto no Mineirão? Só que é o seguinte, Teve. 30. Teve um jogo no Mineirão que teve... Galo, acho que o Galo, acho. A diferença, clássico, né? o Muricy chegou, tirou quem tinha que tirar, os lixos Botou os caras Em ganharam. 2017 o Muricy não estava, amigão. Não, 2017... mas quem tá falando de 2017? Você acabou de falar 2017. Eu falei Foi do... do 2013. Eu entendi Em errado. 2017. Eu entendi errado. Entendi Não, 2017. Você falou 2017, depois nós Eu vamos ter falei, que ver ali. depois você pode ver. Bom, depois, ó... Chama o VAR. Chama o VAR. VAr começa. O Leque vai... Chama Vou o falar VAR essa merda, essa bebida aí, que sai tudo 2-0. cozido. Não, calma lá. 2-0 pro São Paulo, no Mineirão. Gol do Reinaldo. Cruzeiro líder do campeonato. Voando. O São Paulo foi lá e ganhou 2-0. Gol do Douglas. E Do Reinaldo. Douglas. Agora o segundo gol eu não lembro. O segundo gol eu não lembro. Ô, Sabichão, 100. Não vou apostar. Não vou apostar porque a aposta não paga. Então, Não. você não paga. 2013? Quer casear? É. Gol do Reinaldo. 2013? É. Ô, produção, Lembra- procura lembra no assim Google que aí, eu por postava, favor. mas tá bom. Entendeu? Segue Gol o do jogo. Ganso, Segue o né? jogo. Não foi do Ganso, Que não. negócio não. Foi do Ganso. Tá, não. vamos voltar ao assunto aqui. Tá. Então, assim, o que eu achei foi o seguinte, cara, os jogadores, assim, depois que ele jogou, que ele falou que esses aí não sei o quê, os jogadores, é aquele negócio, ou o cara vai lá e tem brilho e fala, agora isso é que eu então falo. nós vamos Não, tirar. mas eu tô falando, tira. mas os jogadores Tá, hoje em mas dia então- são mimadão, velho. Os caras não chamam a responsa por eles. Mas aí que tá, Entendeu? são Só que frouxos, também cara. o São Paulo não tinha salário atrasado naquela época. Exatamente. Isso Isso é o todo- fator. Vocês Esse é o acham- fator detalhe, importante. Sim, Vocês se acham, baseia isso aqui. vocês acham que se aquele dia, aquele áudio que vazou do Thiago Neves falando por acertar pelo menos um mês, se ele tivesse pagado... Tu acha que se ele tivesse pago, então eu vou pagar o salário, os caras iam ganhar do Palmeiras, iam ganhar as últimas duas partidas? Acho que não ganharia. não Vocês ganharia. acham que eles iam ganhar? Não iam ganhar, cara. Com o salário em dia. Mas não dá pra perder do CSA no Mineirão. Não, mas tu Aquele acha... pênalti do Thiago Neves, né, cara? Não tem como Se perder. vira no... Cara, foi muita displicência, né? Tava começando. Você parou pra perceber que ele nunca bateu o pé daquele jeito? Ele não bate Então, daquele eu jeito, vi cara. uma imagem. Eu vi, virou o pé. Uma imagem. Lógico, Cara, ele não bate porque assim. quando você vai bater um pênalti, Ele bate seco buscando o alto. canto, você erra. Beleza? O cara erra, mas não é tão longe que nem ele. A bola fez a curva, Pedro. A bola Fez a foi curva muito e ela... longa, pô, A bola foi mais ou menos quase 2 metros na lateral, velho, do gol. Hoje eu conversei com um dirigente do Paraná Clube. E... O Petralha? Não, do Paraná Clube. Paraná Clube. Do Paraná Clube. E ele disse assim pra mim assim, quase nós subimos. E aí eu perguntei pra ele assim, né? Falei, pô, cara, eu vou dizer pra você, eu não sou paranista, mas gosto do Paraná Clube, torço às vezes o Paraná Clube se dá bem por causa de você. Você é uma pessoa idônea e tal, tudo. E ele falou, o que faltou pra gente subir foi dinheiro. Hoje o futebol... Mas será que se os caras tivessem recebido, eles iam ganhar as duas É, partidas? mas é Porque aí é onde entra, aí é onde entra barato aquilo. o Paraná, né? Não, Aí é onde entra, Mas aí- quando o Cruzeiro sabe que eles tinham ganhado as partidas? Tinha. Será, Eles cara? tinham. Porque assim, Ah, cara, mas é Pra muito... mim- Mas aí que tá. Pra pra mim, mim dia, são você fala, tudo mercenário. pra mim, Mas os cara, caras são lá, daí pra é mim, muita cara, reputagem. pra velho. mim, os caras Você são muito perdeu filha o da jogo, puta, então. Você perdeu o jogo Vamos porque aqui, você ó. tá com o salário em Ó, alta. o VAR, ó o VAR, ó o VAR. Nossa produção levantou Ó o VAR. aqui. 2-0 pro São Paulo. 2-0 pro São Paulo. Gols? Gol do Douglas que eu falei e gol do Reinaldo que o nosso amigo falou. Então está aí 1 a 1. Então está 1 a 1, entendeu? Então, mas... Passe do Ganso. Você... Então o negócio é o passe do Ganso ou o passe não sei de quem. Mas Muito obrigado aí, Quem produção. fez o gol do Mas a São cabeça- Paulo? A cabeça tá boa, a cabeça ainda. boa. Cabeça boa aí. Então, tipo assim, infelizmente o futebol tá partindo para isso. Só que o que o jogador não pensa, só falando um parêntese, o que eles não pensam que, por exemplo, assim, por mais que salário tá atrasado e coisa, cara, fica feio pra eles, cara. Quem foi o jogador rebaixado do Sim, Cruzeiro? sim, Vai sim, ser um sim. filho da puta, cara. A instituição que se foda. Não, Os caras foram ó, lá, Quem cara, sofre mas é o torcedor. Exatamente, Quem sofre cara, é o mas é muita sacanagem, velho, Cara, do mas jogador, velho. É sacanagem, mas que adianta, ó. Os caras foram rebaixados hoje. O ano que vem, um vai pro outro clube, outro vai pro Exato, outro é isso clube. que eu Os tô caras, falando. velho, eu Também tô isso, aqui. Eu sei, entendeu? mas Tem mas é essa muita divisão. vantagem. Porque, ó, eu já vi time ser campeão brasileiro com 10 meses de salário atrasado, velho. Só não É pode falar o diferente. time porque é feio. Mas aí é diferente. Mas foi aí, campeão, mas aí, não aí tem claro. comando, aí é outra história. Gente, a gente Mudando- tá falando, só finalizar, tá, rapidinho? A gente tá falando de um Cruzeiro que nos últimos 10 anos ganhou 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. Tava acostumado a ganhar, né, cara? Quanto que não entrou em caixa? Mas- Agora imagina o São Paulo numa situação dessa aqui. Não, o São Paulo que vende jogador, Tá 2, 3 ferrado. jogadores todo ano, cara. Tá Mas é que o São Paulo, assim, o São Paulo ele consegue tirar da base É, a base o que lucro salva, dele. né?
Quantos jogadores que o Cruzeiro tira da base no ano para poder vender? Raniel. Raniel, pro O São Paulo vai ter que pagar, hein? O São Paulo tem esse fator que ele consegue tirar da base dinheiro, tirar os moleques que jogam bola. O Cruzeiro não tem isso, entendeu? O Atlético Mineiro não tem isso, entendeu? Então fica complicado pros caras. Um dos poucos bons vendedores é o São Paulo. É, o São Paulo. O São Paulo ele consegue duas coisas. Ele consegue vender os moleques bem, consegue vender jogadores inúteis que não sabem jogar bola, que nem o Douglas. Bem. Eu acho ele tão inútil. Mas é um empresário, entendeu? Mas contrata mal. E contrata mal pra caramba. Pablo, Raniel, cara. Agora, vamos a um detalhe agora. Surpresa do campeonato. Quem pra vocês? Surpresa do Campeonato Brasileiro. Time ou jogador? Time. Fortaleza. Do mito. Rogério Ceni. Fortaleza. Você também acha Fortaleza? Fortaleza, mas é porque assim, o Fortaleza ele teve estrutura, né? Os caras se estruturaram desde o ano passado com o Rogério, né? Eles poderiam estar melhor se o Rogério não tivesse saído. Você imaginaria o Fortaleza terminar o campeonato em 9º lugar? Jamais. Fortaleza era um candidato típico à segunda divisão. Sim, mas eu pela campanha que eles fizeram, se o Rogério, se ele não tivesse dado aquela pausa, tava na Libertadores, ele estava melhor na posição. Ia pra Libertadores, ganhava 3 pontos a mais e ia pra Libertadores. Eu acho que o Santos. Pra mim é o Santos também. Eu acho que o Santos. Bem lembrado. O Fortaleza, ele vem de uma base forte. Ele já vinha com um técnico que já tava. Já pegou o negócio. O Fortaleza não ia cair? Não, mas eu achei. Pra mim não foi uma surpresa. Eu vou concordar que o Santos verdade. Só que é o seguinte, o Santos, se você pegar o Santos. O Santos é um time grande, né, cara? Mas é a oitava força do O Santos foi montado esse ano. Soteldo. Eu não acho tanta surpresa assim o Santos. O Sanches, ele foi montado esse ano. Então o que acontece? O Santos, pra mim, inclusive pra fechar o campeonato com 4-0 em cima do Flamengo, pra mim foi uma surpresa. E o Flamengo não jogando bola. Aí é do técnico, né? Aí é do técnico. Né? 74 pontos, a gente campeão até. O senhor mudou então? Mudei. Não, mudei. Fábio, mudei a opinião. Fábio, agora você concorda comigo. Se eu não tivesse um Flamengo, eu não gosto do Flamengo, mas se não tivesse um Flamengo extraordinário esse ano, o Santos era campeão. Sim. Com um trabalho feito a curto prazo, porque o técnico chegou. E com um jogador meia boca, né? Entendeu? Não tem craque no Santos. Aí o Sanches ali, o Soteldo que foi esse ano. Pra mim a surpresa do campeonato é Santos. É verdade, mas é que mudei o Santos, do meio de campo pra frente, né, cara? O Santos, ele é bem melhor que muito time hoje do Brasil. Mérito do técnico, né? E você acha a defesa do Santos ruim? Eu acho a defesa do Santos mais fraca. Do que a de São Paulo? Você acha é Veríssimo? Eu acho que Veríssimo e Luiz... Paulo Henrique. Henrique. Seu grande Henrique. Gustavo Henrique. O meio de campo do Santos pra frente, ele é muito mais efetivo que muito pro Brasil. Jorge Reinaldo. Jorge Reinaldo. Mas também, assim, a minha opinião... Vitor Ferraz, ou... Entendeu? Juan Fran. Não sabemos. Juan Fran. God of... Como é que é? Good Crazy. Viu que agora vai ter a virada do ano aí, galera. Quem quiser fazer a virada do ano no lugar e joga bola, hein, cara? O Good Crazy vai ter a virada do ano. Mas agora, assim, no meu ponto de vista, assim, que eu acho, esse campeonato, ele não foi tão forte que nem os outros anos. Esse campeonato foi bem mais fraco. Pra mim, ele foi mais fraco que os outros anos. Eu acho que foi igual a concessão do Flamengo. O Flamengo foi fora da curva. O Flamengo, ele é um time fora da curva, entendeu? Mas o campeonato em si com os outros times não foi pareio com os outros anos. Mas será que não é porque os abandonaram o campeonato antes? Quando viu que o Flamengo já era campeão, abandonaram, o Palmeiras abandonou. Eu acho que não abandonou. O nível estava muito baixo. O nível do futebol esse ano estava muito ruim. Por exemplo, é muito baixo, cara. Por exemplo, esse ano estava muito ruim. O ano passado ganhou o Brasileirão jogando metade do campeonato com o time reserva, cara. Viu? Vocês esperavam o Goiás, cara? E Diego Alves liderou o Brasileirão no passado. O segundo turno, o Goiás foi um dos melhores. Diego Souza. O Goiás, cara. Goiás, velho. Olha o que o Goiás fez. O que joga aquele Michel também é... Olha o que o Goiás fez no segundo turno. O Goiás foi mesmo. O Goiás só perdeu os pontos pro Flamengo lá, porque o Goiás subiu um monte, cara, no final. Então, mas todo mundo tem um time assim pequeno que vai bem, cara. Só que é o seguinte, Fábio, mas é surpresa. Eu só quero colocar uma vírgula ali, uma aspas no meu comentário, que também a surpresa do campeonato além do Santos poderia ser o São Paulo. Porque um time horrível desse, com uma diretoria lixo, terminar... Não, eu já classificaria o São Paulo como uma decepção do campeonato. Não, é uma surpresa não. Surpresa não. É uma surpresa estar lá em cima.
O São Paulo era time empatado no meio da tabela. A gente falou no. A gente Não, falou nos O orçamento que o São Paulo tem, você tá maluco. Não. Agora discordo. Orçamento barra futebol. O futebol que o São Paulo... O futebol... O desempenho o pode desempenho ser. que ele apresentou... O desempenho O pode São Paulo ser. só tá na Libertadores porque o Flamengo foi campeão. E o Atlético Paranaense acabou na frente. O desempenho pode ser. Horrível. O desempenho foi pior do que o time ficar atrás de São Paulo. O desempenho do São Paulo foi pior do que alguns times ficaram atrás de São Paulo na pontuação. Mas o time, o elenco que o São Paulo montou, cara, é pra ficar atrás de Palmeiras e Flamengo só, velho. Esquece elenco, meu. O De futebol... nome, sim. O futebol é dentro de campo. Não, daí tudo bem, Dentro mas de mas campo, aí os São caras Paulo... não renderam. Pelo amor de Deus. Aí mal São Paulo contratado, jogou- mal feito. Por quê? São Paulo Eu foi não o tenho tanto de braço balança. esquerdo, cara. Foi o tanto de balança. Mas, cara, mas o que Foi adianta? levando com a A barriga. gente pega um clube, ele começa com uma formação. Aí no meio do campeonato os caras vão lá e No meio, não. 2 semanas depois mudaram tudo. muda tudo. Aí São começa Paulo Depois de outra semana vai O mudar São Começa- Paulo mudou 3 vezes no ano. Então, isso que eu 3. falo. Aí os caras montam outro time de novo, começa outra É, formação, todo ano outra é uma coisa. ideia, outro trabalho. Qual que é o time que vai se estruturar? Qual que é o time que vai Deixa eu falar pra compactar? O Flamengo mudou o Abel Braga pra Jorge Jesus, Pia. Mudou. Olha o que aconteceu com o Mas Flamengo. trouxe cara pontual, Uma né? vez. Entendeu? Trouxe cara bom. As As laterais. laterais e a zaga. Sim, trouxe jogador. Jogador. Jogador certo. Entendeu? Em vez de trazer o marketing do Alves, trouxe o Rafinha. Então vamos lá. Entendeu? Vamos baseado no que você está falando. Decepção no campeonato. Decepção no campeonato. Ah, o São Paulo, sem dúvida nenhuma. E o Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. Pau a pau. Não. Ou é Não. São Paulo ou É. é Palmeiras. Então, vou falar que foi o São Paulo. Ó, uma das Ou seja, decepções, pra mim, uma das decepções. Uma decepção. Não, uma das decepções pra mim do campeonato foi o Internacional. Acho que é uma decepção. Internacional. Foi o São Paulo. Eu, pra mim, com o time que tinha, com o técnico que já tava trabalhando ali do Grêmio. Grêmio. Cruzeiro, meu irmão. Não, pra mim. Cruzeiro não, foi a pior Cruzeiro, decepção. Cruzeiro sim. Cruzeiro foi a pior O decepção. Cruzeiro, eu iria pro Palmeiras. Mas eu acho. Eu iria pro Palmeiras. Eu O não- Palmeiras, eu o acho- Palmeiras, o Palmeiras Decepção. no meu conceito, o Palmeiras, campeão ano passado, melhorou seu elenco, Caiu fora contratou, antes da competição. entendeu? E simplesmente não ganhou nada esse ano. Não é nada, de novo. Mas Entendeu? vocês Agora- E o Grêmio foi na mesma linha. Não. O Grêmio- Acabaram de falar do... O Grêmio foi do levando, mas pelo menos o Grêmio ainda foi campeão estadual. Ele foi campeão Mas olha estadual. que o Grêmio chegou, Che- né, cara? che- Semifinal. chegou na semifinal da Copa Libertadores. Semifinal da Do Brasil. Copa do Brasil. E o Grêmio tem abandonou. Mas é ele por isso que eu abandonou digo o que pra mim Brasileirão. foi uma Foi decepção. eliminado pelo Atlético, porque Entendeu? menosprezou o Atlético. E Tinha ele ganhado veio de 2 a forte. 2 a 0. Ele abandona, o Renato Gaúcho abandona, o Brasileirão ele abandonou desde o início até o fim, cara. Ele só deu valor pro Brasileirão quando ele saiu do mata-mata. Ele abandona, o Palmeiras não abandonou, entendeu? Dessa vez. O Palmeiras tem mais elenco do que o Grêmio. Se for ver o time do Verdade, Grêmio assim, titular, O o Grêmio é Palmeiras bom, mas não tem tem um elenco. elenco inchado e mal trabalhado, né? Por que você achou internacional? Eu achei o Internacional pelo seguinte, pelo elenco, o Inter, se for ver, tem jogadores bons. Eu acho, por exemplo, o Guerreiro é um atacante que eu queria no São Paulo hoje. Urra, caiu com O uma cara luva. é jogador da K9 ali? E No lugar do outro- quê? Do Pablo? Não, e outra, pelo que o Inter apresentou É. foi na Copa do Brasil, foi. Eu esperava que eles caindo fora das competições, eles iam, tipo, agora só o brasileiro. Eu achava que o São Paulo não ia chegar na frente do Inter, por exemplo, do Corinthians, eu achava que não. E o Inter, cara, simplesmente atropelaram o Inter, os caras. Foi pífio. Foi um bom raciocínio esse aí. Então, pra mim, o Internacional com o elenco, com o investimento, depois que mandaram embora o técnico lá, o Helmans lá, Acabou de vez. aí acabou. Eles deviam ter mantido o cara até o final do ano, cara. Pra que mandar o cara embora? Cara, aquele Ricardo, eu não sei que Ricardo lá. O maionese, né? Não, o Helmans saiu, né? O outro que Entrou entrou. o Ricardo, Paulo- Zé Ricardo, né? Zé Ricardo. Quem é o Ricardo, velho. É, O cara que fudeu quem o é esse Fortaleza, cara, velho. velho? Nossa. Aí o que acontece? Pra mim, eu esperava, por exemplo, o Inter que eu fora do Grêmio, perdeu pro Cruzeiro, ganhando do Grêmio ali e tal, Cruzeiro. Tipo, agora os caras vão vir, né? É. Os caras. Foi decadência, cara. Tem que botar o Decadência. São Paulo e Inter só brigando ali pela quinta colocação, nós achamos que o Inter ia ficar frente do São Paulo, né? Exatamente. Na nossa projeção lá, É, nós o falava Inter que o São Paulo, tipo, acho que não sei se nós coloca perdido. Não, nós ficava empate, né? ficava É, empate. ficava São Paulo ali, dependia do jogo do do Morumbi. Inter, né? Então, assim, eu pra mim, desses, lógico, o Palmeiras, o elenco, babá, mas eu pra mim, no decorrer, o São Paulo já sabia que, né? Eu acho que o Inter, tipo, deixou muito a desejar pelo elenco e coisa que... Aonde chegou? São Paulo nem chegou em semifinal, nada. Pra mim foi São Paulo, Eu, pra porque mim, investiu pro Correio e A gastou, minha entendeu? previsão particular de São Paulo esse ano era 10º colocado. Também. A nossa projeção, Nata, era o São Paulo ficar no meio da tabela pra baixo.
O meu era Acabou em 10º. sexto. Eu tinha certeza, eu pra mim foi o Então São Paulo foi lucro. Foi lucro, Sim, mas se vocês forem perceber que isso aconteceu muito mais porque os outros foram incompetentes. Exatamente. Por isso que São agora Paulo- eu volto naquele negócio. Cara, o São Você Paulo- acha que o campeonato não foi fraco sendo? Ah, mas o Campeonato Brasileiro, no conceito de todos, é fraco. O São Na Paulo minha teve opinião, sorte. o campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil que existe no mundo. Sim, o porque- campeonato mais difícil. porque- Ele, todo ano ele vai... Tem no mínimo Ele- 8 times que podem pra ser campeões. E muitas vezes a igualdade dos times dá a entender a gente que o campeonato é fraco. Não, os times são equilibradamente. Lógico, não tem como comparar o campeonato de hoje com o campeonato de 10, 20 anos atrás. A qualidade era muito melhor. Um clube que vai à Copa Libertadores da América, que fez 39 gols e tomou 30, O pior ataque do um dos piores do ataques, campeonato, cara. você entendeu? Que investiu 80 milhões no ataque, Mais, né? entendeu? Eu tô falando aqui de uma coisa assim, daí entra aquilo que você bate nisso que você está falando. Mas o São Paulo, ele se apegou na sua defesa. O São Paulo seria aquele time que ganharia de 1-0 e voltava. O jogo estava contra o Internacional lá, O ataque foi entendeu? pífio, né? O jogo estava na cara que ia empatar. Enquanto o nosso técnico tirava os caras da frente, vocês tava estão com acabando 3 xingando aqui. Ele Você tava tava com no Zé 3 Ricardo. atacantes. Zé Ricardo. Se o Zé Ricardo sai com aquele time do Nós final tinha do perdido o jogo, jogo. nós não tínhamos ganho o jogo. Tinha perdido o jogo. Então é lamentável. E o pior Assim, de tudo é que lamentável. se você pegar o São Paulo pegou um DNA de retranqueiro, né? Faz um gol, foi Mas é a falta de personalidade do jogador. retranca todo mundo, Não né? tem um jogador que Porque quer... se você pegar o Campeonato Brasileiro, você vê tanto times grandes, times que estão fazendo escola para poder brigar para quem ia cair. Porque ó, Botafogo tava ali, Fluminense tava ali, Atlético Mineiro. Vasco tava Ceará. beirou ali, entendeu? Os caras estavam fazendo apostila para ver quem ia cair primeiro. Primeiro. Detalhe pra vocês. Jorge Jesus é tudo isso mesmo? Pro Brasil é. Tá. Qual o seu Terra de conceito? cego, Qual o seu quem é conceito? caolho é rei, velho. É? É. Se fosse bom, tava na Europa. Você acha Ele isso? tava na Europa. Se fosse. Não, tava Ele na tava na Europa. Tava na Você Arábia. acha Mas isso? depois foi Tava pra na Arábia. Ele é bom no Brasil. No nível do Brasil, no Brasil ele é bom. Você viu o time que ele treinava na Arábia lá? Ele Os tava na caras Arábia. tão No Brasil, ele fez. Ô, Robson, agora... Acima da média no Brasil, eu entendeu? acho que o Jorge Jesus, ele escancara o problema sério... É certo. Posso falar? Sim, manda bala aí. Eu acho que o Jorge Jesus, ele Cortar escancara... o querosene pro menino aqui. O Jorge Jesus, ele escancara o problema de falta de comando e falta de estratégia dos técnicos brasileiros. Porque um técnico tão mediano na Europa, que nunca teve chance num time forte, num time de primeiro escalão, Isso. chegar no Brasil e fazer o que ele fez... Isso. Mas no Brasil, Eu penso, tudo que é cara, de fora é melhor, cara. escancara. Eu penso, O cara chegou aqui Tudo bem, com... Giovanni, E desculpe, cara. os caras baixaram a bola pra ele. Chegou, já veio técnico aqui de nível mais alto e não desempenhou o trabalho que ele fez, cara. Não. Sinceramente, ó, isso Eu já acho que- isso prova que o futebol brasileiro hoje é um nível tão baixo, mas tão baixo, que um cara mediano lá fora Isso chega aqui e mesmo. pode fazer um bom trabalho. Mas o eu time já... encaixou. Não, eu concordo essa parte contigo, mas eu tenho um outro pensamento que é assim, se o Flamengo não tivesse a quantia de, entre aspas, craque em todas O as Brasil posições, tirando o Rodrigo Caio, que eu acho que é o único que, ele e o Arão, que é o único que destou de chamar como Abaixo, tipo né? jogador de nota 7 pra ultimaço, cima, cara. 8. Uma 11 é ultimaço. Eu acho que o Jesus, por exemplo, dá o time do Santos pro Jesus. Eu acho que ele não seria campeão brasileiro. Não, nunca. Com o Flamengo, o cara com aquele time lá, É, eu vou falar um técnico aqui que, ó, com o time do Flamengo, o Diniz é campeão, cara. Eu posso... O Diniz é campeão, não, velho. Não é. Ah, não sei, cara. Não é Não, eu porque sou talão. ele Do não jeito tem- que eu for, só sou São Paulo. Não, eu tô Não, supondo, tô supondo. Agora eu vou jogar... Quem não é São Paulo é o Jorge Jesus. Calma lá. Cara, eu vou chegar daí, velho. Você tá no comando do bagulho, Ah, Se liga, eu truco. calculei o que você ia pensar, velho. Aqui. Vai dormir na cadeia. Giovanni, agora é o seguinte. Bêbados, nojentos. Agora é o seguinte. Cara, eu gosto aí, velho. Polêmica agora, hein? O São Paulo faria o trabalho que o Jesus fez no Flamengo? Faria. Então, Melhor. Igual ou melhor. o melhor? Melhor. Então por que na Copa ele perguntou pro Messi, o que eu faço? Você tava lá?
Você tava lá? Não, mas mostrou. Isso foi gravado, né? Isso mostrou na TV. Não, mas é que Ele Copa chegou- do ele Mundo perguntou- é um mês de preparação, meu amigo. Messi, Ele perguntou pro Messi fácil. aonde que ele mexer. Então, isso. Messi que compõe agora. Agora vem o negócio. O São Paulo é um técnico bom para trabalhar com medalhão? Com jogador de nome? Ou ele é bom para fazer esse tipo de trabalho? Boa igual pergunta, ele fez na Laú. A Laú voou. Boa Em pergunta. 2011, na Sul-Americana. Você tá inspirado hoje, hein, Leco? Ei, Vamos Vargas. botar querosene o Vargas. Tá inspirado, é verdade. O Vargas dele, É verdade, não? Não. Será que ele é um técnico para Será? nós? a gente vai ver no Palmeiras agora, né? Né? Porque é verdade, porque Você na Mas Argentina... você viu que ele rachou com o Messi, Grêmio com o Santos, Será, né? não, será técnico do Palmeiras, será anunciado. A pergunta que eu iria fazer para vocês é exatamente essa. Trabalho do São Paulo. São Paulo é tudo isso mesmo? Agora vem a questão. No Palmeiras ele vai estar cheio de medalhão. Então, Vamos ver. Aí vou Jogador chegar com uma bom, pergunta aqui pra então vocês vamos ver o aqui. que ele vai fazer. São Eu Paulo, acho que- São Paulo é tudo isso mesmo? Eu acho que não, porque o temperamento que ele tem, ele não vai se adaptar com os caras do Palmeiras. Gelo. Você também, medalhões, né? Ele vai perder o calibre comando dentro do vestiário, porque Pode os ser. caras vão pegar a birra dele. Entendeu? Você acha? Então você acha que ele é técnico para jogador mediano, então? Ele é porque, assim, o jogador quando ele já tem um status, entendeu? Se você fala um pouquinho mais alto que ele, com Sim, ele, aí que entra o treino do Bruno, né? Mas Aí- no Flamengo, então, o Jesus Só não que- falava nada, que os caras só tem medalhão lá. sim, só tem medalha, mas o Jesus, ele não trata os caras na base da gritaria. Não sabe. Ô, entendeu? Giovanni, Talvez ele tenha o sabe Jorge trabalhar, talvez Piá. por ser europeu, Piá, talvez tenha um diferente do jogador sul-americano. Não, foi o que eu falei antes. O cara veio da Europa com aquele Isso, staff é, de. pode ser. Eu sou da Europa, os caras meio que. Pode ser. Giovanni, agora é o seguinte. Eu quero fazer- O Jesus, ele sabe trabalhar o vestiário. Pô, e eu não vou beber mais, velho. Eu vejo o Jesus muito parecido com o Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira é um técnico fraco, de médio para baixo. Jesus! Ô, Pascoal. Não, peraí. Meu Deus, cara. Que ele Pô, falou? mas eu posso falar ou não posso? Pode falar, vai. Repita que eu tava pensando... Marcelo Oliveira, olha que ele foi ressuscitar. Calma lá. Marcelo Oliveira, o Tudo quê? que eu falo é embasado em alguma coisa. Essa foi O Marcelo engraçada Oliveira, ele conseguiu deixar um time redondo. Nem lembrava mais desse Certo? velho. Ele deixou aposentou, né? o Cruzeiro do Marcelo Oliveira. Não, ele fez um bom trabalho no Coxa. Ele foi Que ele ganhou. vice-campeão da O Coxa Copa não Brasil. foi pro Guinness? O time que mais venceu, não Mais sei quanto tempo sem venceu, perder, tal, né? na mão A dele. maior sequência de Foi Igual duas- os timaços, Irati. Calma, não, mas Foi um ano e pouco, cara. Cianorte. Mas eu não sei. Não. Calma lá. Pera lá. O energético colocou também. Como diria o Ciro Gomes. Pera lá um pouquinho. O energético tá forte aqui, piada. Você Tá vai forte. morrer aqui, cara. Ô. Você é louco, cara. Não. Agora não. Brincadeira essa parte. Deixa eu falar agora. O Marcelo Oliveira, ele pegou um Cruzeiro. Ih, velho. Bom, agora deixa eu falar. Fala, o Ele Cruzeiro. pegou um Cruzeiro e o Cruzeiro ficou redondo. Então, aquele time do Cruzeiro ninguém ganhava. O time de 2013 e 2014. Não, é negativo. São Paulo ficou em cima Calma. lá. São Paulo só não foi campeão em 2014 Pelo amor de Deus, porque... cara. O Cruzeiro tá voando. Mas São- oito São- pontos atrás, São- pai. Não, deixa eu O falar. São Paulo, Oito pontos atrás. o São Não, Paulo é- ganhou do Cruzeiro de 2-0 no Morumbi, ficou 3 pontos Quatro. atrás, veio jogar É, perdeu pro Coxa aqui, perdeu perdeu pro Coxa, pro perdeu pro Coxa, porque ele é Não. incompetente. O Marcelo Sim, Oliveira sim, pegou um time que tava... Ele montou um time ficou redondo e esse time deslanchou. O Jesus também é fraco, pegou um time, conseguiu deixar o time Tá fraco redondo. no seu conceito, eu não acho ele fraco. É o seu Fraco ele não conceito. é. Porque ele não é top Tá, como não não é é top. do futebol. Ei, Não O não cara do só futebol. teve um time pequeno de Portugal, o que cara, muda? e foi parado. Não, o que é time muda? grande, só Mas a que questão o que dele muda é o o Cruzeiro, Cruzeiro, o time grande de Portugal, só que pequeno a nível europeu. Exatamente. Entendeu? O Benfica lá, Rubinaldo, o Benfica lá na campeonato Europa, português, cara. Portugal na É igual o Europa, como fazer campeonato negócio a Bolívia. ucraniano, Entendeu? campeonato Que você muda, pegasse o Bolívar da Bolívia, O que entendeu? muda o Cruzeiro bicampeão brasileiro para esse Flamengo? O que muda? Desculpa, mano. não tem nada a ver. Elenco, cara. esse Elenco, Flamengo- coração, Mas foi ligar acima da curva. esse Flamengo é- Cara, sei. eu tô falando que o Marcelo Oliveira fez um trabalho melhor do que o Jesus. Com o time que ele tinha. O você time quer que ele dizer. tinha. Não, pode até ser. Ei, Pode até ser. Pode ser. A mão de obra do Flamengo é bem melhor que a Pelo do amor de Cruzeiro. Deus, né, cara? É bem melhor Achamos que a um do Cruzeiro. fã número naquela 1 aqui do Jesus, né? Não, eu sou fã dele. Não, Pelo mas contrário, tá eu sou parecendo. fã, mas eu não. Mas eu. Queria ir no São Paulo? Não, não mesmo. Tô achando a tua teoria, entendeu? Nossa, meu Deus do céu. Não, eu só achei que a tua comparação, assim, nada a isso, ver com a nada a ver. ocasião, mas tudo bem, Tá, você respeito a já- opinião. É, Você acha que ficando no mesmo rumo tá da tudo bem, mas conversa agora do grupo sim. lá entre Messi e Pelé. Tá, mas agora essa dia, linha. Se deu um pouquinho de mudar o deslizado. assunto, Embora eu falar acho que o outra. Oliveira é um bom técnico mesmo. Um cara que é campeão brasileiro 2 vezes.
Campeão do Brasil pelo Palmeiras, campeão do Brasil, vice-campeão 2 vezes pelo Coxa. Bom técnico ele deve ser, né, velho? Mas não o nível do Jorge Jesus tá assim. O que o Jorge Jesus tem de título a mais do que o Marcelo? O Marcelo eu acho fraco, tudo bem. Título do Campeonato Português, por exemplo. O Marcelo, Tem mais. o Jesus antes do Flamengo agora não era nada. Tá, não, eu falo pra você, ele não é o Guardiola. Em terra de cego, você não vê o Flamengo, aquele time estrategista, aquele cara que muda as peças. Cara, o time do Flamengo é massa, cara. O time que é massa. O time do Flamengo é bom. Moderno de É hoje. 8 jogadores na frente. O Flamengo ele conseguiu pegar um elenco que consegue jogar o jogo inteiro. Time redondo. O jogo inteiro em cima do time. Cara, se você pegar o meio de campo do Flamengo, cara, Gerson pode virar um atacante se quiser. O cara dribla, lança, chuta. Qual é o pior jogador do São Paulo? Pior jogador do São Paulo? Então, isso complicou a gente. Reinaldo, na minha opinião, Reinaldo. Não, o pior não. O Reinaldo não é o pior do São Paulo. Pra mim, o pior jogador do São Paulo é o Elinho. Não, no time titular. O titular, o pior do São Paulo do titular é o Luan. Não, é o Luan, cara. Luan? Porra, Reinaldo. Coloca o Luan do lado ali do Gerson. Ah, mas... Vai dar boa, por quê? Porque o time tá redondo, tá encaixado, cara. Ele vai atrapalhar o Gerson. Cara, qualquer jogador... Cara, o Rodrigo Caio tá jogando na zaga deles, cara. O Rodrigo Caio... Mas que não tem reserva pra ele. Cara, Rodolfo. O Rodrigo Caio é nota 2. Tá, mas Rodolfo é melhor que o Rodrigo Caio? Se alguém me provar que o Rodrigo Caio é nota 3... Não, mas o Rodolfo é melhor que o Rodrigo Caio? Quem que é o zaga do Flamengo? Ah, o Rodolfo morreu já. Então, cara, por isso que ele tá jogando. Entendeu? Tanto é que eu falei antes, os únicos dois jogadores do Flamengo que são fracos é o Rodrigo Caio e o Arão. O Flamengo tem um time com intensidade muito alta, cara. Isso que eu acho. A intensidade é muito alta. Os caras estão toda hora em cima, entendeu? E os caras têm ali um trabalho físico muito melhor que os clubes brasileiros. Tu focado. Uma coisa que você falou ali, por exemplo, físico, né? até o Arão, cara, tá jogando bola no Flamengo. Vamos encerrar agora o O time assunto. é redondo, cara. Vamos encerrar o assunto. Agora que eu tinha falado. Seleção do Campeonato Brasileiro. Não, mas daí foi... Aí é polêmica. Não. Posso fazer a minha? Não, cada um vai fazer a sua. Entendeu? Pode começar você, Robinaldo. Ó, do Brasileirão, né? Não é da temporada. Não, é da Champions League. Não. É que viraram a temporada, né? Não, é do Campeonato Não Brasileiro. é a Copa do 2019. Brasil, não é Libertadores, é do Brasileirão. Isso. Esqueça a Copa do Brasil. Goleiro. Do Atlético, tá bom? Goleiro. Santos. Os dois zagueiros. Não, deixa lateral ele falar, direito. deixa eu falar. Santos. Não, os dois- Santos, Rafinha. Brasileirão. Tá. Santos, Rafinha. Bruno Alves. Fala baixo, tio. Tá? Outro zagueiro. O do Palmeiras lá, como é que é? O Gomes do Palmeiras. Igor Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Outro lateral esquerdo. Jorge. Jorge, do Santos. Daí o meio campo fazia com o... Dois e dois. Isso, É assim. Gerson, Sanches do Santos, Arrascaeta, Dudu, Gabigol e Bruno Henrique. Do Brasileirão. Tá, Não é da temporada. Errado. Dudu não é. Primeiro que o Dudu não é meia. Você tem que fazer o seguinte. Deixa eu ver atacante. Não, Você escutou falar? não. Vou falar todos. Você escutou? Não, negativo. Então escuta. Não. Você não escutou. Você tá Faz de errado. novo, faz de novo. Vou fazer de novo. Vou te fazer, ó. Você não escutou. Goleiro, 2 zagueiros, 2 lateral, 2 volantes, 2 meia e 2 atacantes. Mas 2 meia, por que eu quero jogar no 2 meia? Eu quero jogar no 4 Cara, 3 nós 3 estamos- Mas é Cara, a escolha, é a cara. questão Tem que do escolher coisa. dois, cara. É o que foi Qual eleito. que foi a foi seleção do Campeonato Brasileiro? Não é o 4-3-2, Não é 5-3-2. 4-3-2, Peraí, 5-4-2. é minha seleção ou é dele? Não, mas não é, cara. É o que foi conceito, escolhido, é cara. o conceito É que 2 feito lá. zagueiros, é 2 laterais, É. 2 meio campo, 2 meio e 2 Como atacantes. que joga o time? Como que joga o Liverpool hoje? Mas não é isso. Porra, mas que caralho. Tá Como bom, é que tá joga o bom, Liverpool tá bom. hoje? Você me A sua desculpa, se- cara. a sua Tô com seleção. o Robinaldo aqui. Como é que joga o Não, Liverpool? mas Como é que joga o o- Liverpool hoje? Não é o time. A Como Como seleção- é não. que joga o Liverpool hoje? Não, é que assim, Como é que joga o Barcelona hoje? Não, é que assim, é que os eleitos do Campeonato Brasileiro... Não, mas então não é esses, né? Os eleitos Não, também. não, escuta, na votação era um goleiro, 2 zagueiros, São 2 dois por laterais, posição, 2 por 2 posição. meio de campo, 2 meias Dudu e entrava 2 no atacantes. Ah, mas é da seleção do campeonato. Então a minha Não, seleção cara, contra- é o A minha é critério. com 3 atacantes. Não, é o que não é, É o isso, é o critério, critério, cara. É Ah, 2 tá, é entendeu? 2 por posição. É 2 laterais, 2 zagueiros, 2 meio de campo, Obrigado, 2 Giovanni. meio e 2 Cara, atacantes tá, e um então a goleiro. seleção do Isso é esquema o critério. tático, no critério- Não é esquema tático. Sai do Dudu e coloca o meio campo. É o Então critério. põe o meio de campo, põe no lugar do Dudu, então tem 2 atacantes, Gabigol e Bruno Henrique. Ou você escolhe o Dudu ou você escolhe o Bruno Não, Henrique. tem que pôr meio campo, sei lá, cara. Põe o Bruno Guimarães também. Pronto. Mas seleção Tá, não é minha. também Não não é a dá. minha, hein? Isso é o Também critério. tá não errado, é tá a errado. vantagem. Ó, só pra lembrar, a bola de Guimarães só pra é lembrar, volante. a bola de prata, Vai, pode ir também. bola de prata,
que é um prêmio que todo ano tem. Tá. O ataque é Dudu, Gabigol e Bruno Henrique. Tá. A bola de prata é que todo ano tem. Tá, mas Há 30 anos tem bola de prata. Tá bom. É Dudu, Bruno Henrique e Gabigol. E a minha Tá bom. também. Tá, agora Goleiro. Primeira coisa. Goleiro. A melhor, eu não tô falando que é a melhor, mas sim números. A melhor defesa do campeonato, acho que não pode ficar de fora sequer da votação. Não colocaram o Thiago Volpe. Isso fica fora da votação. Não colocaram o Thiago Volpe, que é o goleiro... Nem entre os escolhidos. Denis mexicano? Denis mexicano o quê? Denis mexicano. Denis mexicano, tá louco? Denis não sabe sair na bola? Não sabe negativo, bola? negativo. Fraquíssimo. O goleiro menos vazado... Você é amigo Não, dele. a tua seleção. Calma, da seleção. você quer fazer a tua? Não, eu vou fazer a minha agora. A minha tá simples. Calma lá. Denis Goleiro. mexicano. Volpe, ó. Zagueiro, dois zagueiros. O Volpe é o goleiro menos vazado e o goleiro com mais defesas difíceis. Cara, Acabou. cara, Não tem Tá, discussão. é a tua seleção, beleza. Volpe, dois zagueiros. Bruno Alves e o Mari lá do Flamengo, lá que carrega o Rodrigo Caio nas costas. Tá. Os laterais. Lateral do Flamengo, os dois Os dois do Flamengo. Os do meio campo. Meio campo eu vou colocar o Bruno Guimarães Tá. e eu vou colocar o Gerson, que pra mim é o Não, disparado Gerson. melhor. Ok. Tá, os dois meia. Meio campo, eu vou colocar o Arrascaeta Tá. e eu vou colocar também o Everton Ribeiro, que fez um bom campeonato. Uhum. E o atacante Dois atacantes. é o Gabi Bicha lá e o Bruno Henrique. Disparado. Tá bom? Cara, eu só tiraria um cara dali só. Só o Rodrigo Caio e colocava o Bruno Alves. E o resto... Na Só seleção, no Flamengo. goleiro, tudo Flamengo. Não tem, Tá. cara. Os caras jogaram O bola, goleiro tá que bom? mais fez defesa nem entra na votação, né? O Santos fez defesas mais... Não, mas em números. Mas mais ele- pontuais Ele que não adianta, ele não tem como. O argumento dele é Santos baseado fez- em questão Cara, que ele gosta do cara. olha Não tem o comparação. que o Santos fez no O jogo Santos contra o pega São Paulo. pênalti, o Santos pega pênalti, o Santos sabe sair do gol, o Santos sabe repor O que que bola. o Santos fez? sabe O sair Volpe com o salvou pé. o São Paulo de um vexame histórico esse ano. Histórico. Cara, mas não é essa a conversa. Sua seleção. Goleiro, Santos, Atlético Paranaense. Os dois zagueiros pra mim, o Paulo Mari e o outro do Palmeiras lá, o Gomes. Gomes, os dois zagueiros pra mim. Um dos mais vazados. Os dois laterais, Rafinha e Felipe Luiz, pra mim, Concordo. não tem outro. Meio campo, Bruno Guimarães e o Gerson, pra mim, tipo... O Gerson acho que é unânime, né? Unânime. Meio campo pra mim, pra frente o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Na frente eu vou colocar o Dudu, que eu gosto mais do Dudu do que o... E eu boto até o... Na Bruno verdade... Henrique de centroavante. O Gabi Bicha, cara, o Gabigol, assim, foi um artilheiro e tal, mas eu prefiro o meu estilo de jogador. Eu prefiro muito mais o Bruno Henrique. Eu prefiro o Bruno Henrique. Vou fazer a minha aqui. Agora ó. o teu, faz a tua. Eu Vou vou fazer aqui, a ó. minha. Peraí, só fazer a Existe minha. isso, cara. A seleção é minha, por que eu tenho que pôr 2 meses? Eu quero pôr 3 Não é meses. isso, é só critério. Critério, é 2 por posição, mano. Depois nós faz a tua com as táticas. No final, nos bastidores, o frango do Gabriel. minha Lá você nos vai comentários ver. vai ter a escalação do A dele. seleção é minha, o esquema tático que decide é eles. A minha tem 3 atacantes também, mas tá bom. A seleção é minha, o esquema a tático que decide é eles. a minha é igualzinha, a minha é muito parecida com a do Robinaldo. Santos, Opa, ficou bom já. Rafinha, Pablo Mari, Gustavo Gomes e Felipe Luiz. Só não, o Jorge, eu acho que ele é como o Jorge, ele é do mesmo nível pra mim, com todo respeito, do mesmo nível do Reinaldo. Ninguém focou. O Jorge. Do mesmo nível do Reinaldo. Assim, Tá bom, o Jorge, o Reinaldo é foda, ele- velho. o Reinaldo, Você tira o Jorge, eu então. tiro o Jorge. Tá. Meio campo. No meio campo, Bruno Guimarães E o? e o Gerson. Gerson. Não, é igual a mim, então. No meio eu colocaria Arrascaeta e Sanches. E aí os dois que eu colocaria eram o Bruno Henrique e o Gabigol. É igual a minha, só que Eu- só que a minha que fui forçado a fazer. Entendeu? Porque na minha verdadeira, eu tiro o Bruno Guimarães e ponho o Dudu. Eu esqueci. 4-3-3, eu Guardiola. esqueci do Sanches. 3-3-3. Tá certo, eu colocaria o Sanches no lugar do Everton Ribeiro. O Sanches jogou muita bola nesse campeonato. Santos jogou muita São bola. Paulo, pelo amor de Deus, cara, contrata o De La Cruz do River Plate, irmão do Sanches. Não, tu cravou, né? Pelo Você amor de cravou Deus. já. O Bruno Leco cravou Quero no Los o Borrachos. quinteiro. Quero o O quinteiro. Bruno Leco cravou no Los Enzo Borrachos. Pérez. O do O Enzo River. Pérez. É. São Paulo, contrata o De La Cruz, pelo amor de Deus, cara. Mas antes do São Paulo contratar qualquer jogador, o São Paulo tem que contratar primeiro um departamento Departamento médico médico. Verdade. que seja capaz
de Você viu cuidar a do São bomba Paulo. que estourou hoje, o negócio dele. Porque não adianta Mas você tinha contratar... falado antes, né? Os Não médicos adianta os você- médicos não se falam entre si? Então, mas não adianta você contratar um elenco Estagiário, e não cara. ter quem Tem cuide do elenco. estagiário no Pode DM do dar São Paulo. Não adianta. Tem estagiário. Tem que trocar tudo ali, Você cara. tem um O jogador Sanches, que vai fazer 2 anos no departamento médico de um clube, velho, é inaceitável. Agora, as nossas considerações finais. Mas já? Né? Pra fechar? Sim, porque nós estamos já no. Já estamos no. O programa bom passa rápido, né, Tá cara? rapidinho. O Robinaldo, perspectiva agora do que vem pra frente, do São Paulo. São Paulo? As últimas considerações finais. Não, o que pera, você quiser não, falar do aí. São Paulo, Você pode falar já- agora da tua tática, Não, do 4-3-3. eles você não pode- deixaram eu fazer minha você minha tá tática. aberto, Tem 2 Ó, minutos. você Você tem viu ali, né? você Você viu ali, tem né? 1 minuto. Você viu a ditadura que é aqui, né? Aqui é. Entendeu? Comigo é Ó, o diferente. meu esquema tático é 4-3-3, virou 4-4-2. Entendeu? Tive que tirar o Dudu da ponta direita pra pôr o Brinco mais no meio. Mas tudo bem, entendeu? O São Paulo ano que vem que é difícil, velho. Difícil. Enquanto tiver Leco, enquanto tiver Raí, pede pra sair, vai ser difícil, entendeu? Enquanto tiver como centroavante número 9 ali, o Pablo, 7 gols no ano, Pablo. 7 gols no Quantos ano. meses sem jogar? Entendeu? Jogou 33 partidas, velho. Média de 0,032 gol por partida. É pífia a tua média de gols, Pablo. Não há desculpa, Você cara. tem 1 minuto pra dizer pra mim. Não há desculpa. 39 gols e 30 gols tomados. Qual a sua Horrível. a sua coisa? Tem 1 minuto pra Sinceramente, ser sincero. eu não vou ficar aqui me alongando no São Paulo, porque até porque o programa não é só do São Paulo. Eu acho que o São Paulo, mais uma vez, está cometendo um erro de colocar um técnico que não é um capacitado para o cargo. Mas não era Eu queria dar um era tempo os- para ele. os dos- Calma lá. os Eu modernos. queria dar um tempo para ele para ver se ia dar uma cara pro time. Não deu a cara, já pode mandar embora. 39 gols, 30. Horrível. 30. Um time sem perspectiva nenhuma, medalhões, 40 invejas. gols sofridos, acho que- 40 e poucos não. por cento de aproveitamento, né, o Diniz? Campanha de time de Série B. Ô, produção. Quantos gols o Paulo sofreu? Produção. Não. Quantos gols o Não, Paulo não, sofreu? continua, 20 gols o Paulo deixa eu- sofreu? Vai Meu tempo continuar, tá continua. passando ali. Então, a perspectiva do São Paulo, para mim, que eu tenho, sinceramente, não é boa. Mas, como não é um programa de São Paulo, já vou alongar. Eu acho que essa vinda do Bragantino investindo pesado no próximo campeonato, o Flamengo ganhando títulos, o Palmeiras mudando direção, mudando tudo também, isso prova que Gols sofridos, produção. o futebol vai dar uma 30 mudada gol? para o ano que vem, Esse bacana. dois tem que vir aqui, né? Pra ver. O futebol vai mudar de forma drástica. Eu acho que agora vai ser uma mudança para melhor. E quem não tiver atento a essa mudança vai Você viu que sofrer. o Palmeiras Vai foi sofrer. aquele do... Não, ele não respondeu o que eu perguntei, eu vou perguntar pra você. Eu falei horrível. Qual foi a dirigente segunda do final? Bahia, Eu né? queria que você me A segunda fase, catalogasse. Você viu que o Quantos Palmeiras gols foi o sofreu? dirigente do Bahia, né? A Aquele segunda. Rice. Mas Já cortou. se o Caetano não aceitar. Não aceitar. Ah, é? 39 gols, 30. Tua posição a respeito Pra mim disso. é igual aquele ditado, né? Trocar 6 por meia dúzia, né? Pra mim, lixo, pífia. Um time que o São Paulo, ou a história que tem tudo de São Paulo fazer isso aí, cara, Tem pra dois? mim, Não tem que aprendeu falar. com o erro do ano Não passado. aprendeu. Né? E outra coisa, o São Paulo, eu falei no último programa, no Los Borrachos, que o São Paulo tem que estar fazendo o mesmo dever que o Cruzeiro fez para cair. Vai continuar a mesma coisa. A cartilha, não vai a cartilha, vir, Giovanni, a não, cartilha. é a cartilha, não vai vir. Não vai vir 5 jogadores pontuais, não vai vir. Vai ser o mesmo time desse ano, 2019, é o mesmo time para 2020. É o mesmo time. Vamos jogar uma Libertadores com um time desse? Não tem entrosamento. Ou se vier um time com, por exemplo, qualquer time de fora que venha com vontade para o São Paulo abre as pernas, cara. Infelizmente é isso. Então vai ser mais um time, Giovanni, um ano, ninguém vai ser mais respeita um o São ano Paulo. de terror. Vai ser mais um ano triste. Mais um Ninguém ano. respeita o São Minuto Paulo mais, dele. cara. Ninguém respeita o São Paulo mais. Exatamente. Isso faz muito tempo já. Agora você, Nathan. Nata, me responda pra mim. 39 gols, 30 tomados. Isso mostra que o São Paulo ele tá se igualando a time de Série B. Porque isso não é uma campanha de um time com a história que o São Paulo tem. Entendeu? Contratar um atacante para jogar de centroavante não é coisa que um clube bem estruturado faz. Que Pablo, ele não sabe jogar como centroavante que gosta pro gol. Contratar um atacante que nunca fez um gol, o Calazans, tu quer o quê, Porque cara? assim, Essa se você pegar os lances do Pablo no Atlético, todos os gols que ele faz é ele vindo entrando na área Mas tinha quem ir, né? pra fazer o gol. Entendeu? tinha que ter um meio encostado nele. Mas Não tinha o Rafael esperando Veiga, a né? bola chegar no pé, ele dominar de costa pro zagueiro virar e fazer o gol. Ele não sabe fazer isso. Ele tropeça nele mesmo. O São Paulo é um time de experimentos.
E o Raí caiu nessa. Mexeu no lateral, O Pablo direito, não joga, o o Raí Pablo caiu não nessa. sabe jogar de pivô, cara. Ele não é pivô. E o Raí caiu nessa. O Pablo não é pivô. O Raí caiu nessa. Olha o jogo do São Paulo. E O Pablo outra fica coisa, na área, caiu levando nessa. bolada, E cara. mais uma coisa, há quanto tempo a gente não viu no São Paulo um meia de armação? Quem foi o último? Ganso? O último foi o Sono. O Sono. único que sabia pegar a bola, Já. levantar a cabeça e O tocar. Ganso? O último. Ganso. Porque Mas é daquele jeitinho, né? Que é um jogo sim, 3 não. É. Mas Ramelou em 2014. O último de verdade mesmo, assim, cara. Ninguém aqui que é o Ganso. O último de Mas verdade mesmo, assim, é foi o último que teve. Danilo. Não teve ninguém depois do Rapaziada, Ganso. eu acho assim, Não, mas pra gente finalizar, né? Primeiro eu queremos agradecer a todos por estar seguindo a gente. Um abraço por... pro Sola aí, ó, recuperado Vamos já voltar, semana que Sola. vem. Volta Sola. logo, Sola. Aqui não dá, mano. O Finaliza bagulho aí. aqui é louco. Aqui os caras, ó. Os caras, ó, falando muita abobrinha aqui, volta logo. Finaliza aí, cara. Entendeu? Queria Queria agradecer. junto, de uma vez só. Queria agradecer. Vai acabar daí, Um cara. pouco aí, um pouquinho, um tempinho aí. Queria agradecer também a rapaziada de Maringá, me recebeu lá super bem nesse Aí, evento Lipe, que eu fui abraço aí, Lipe. Valeu, Lipe, por tudo aí, pela força. Segue nós lá no canal Los Borrachos. E provavelmente teremos mais um programa nosso desse aqui mesmo, o Futebol e Quebra-Pau, depois do sorteio da Copa Vai Libertadores. ter mais um da camisa pesada, né? Da Entendeu? história da camisa pesada vai E ter a mais um história pra da fechar o camisa- ano. A história da camisa pesada, provavelmente devo fazer um ainda essa semana e devo fazer mais um Nos semana- borrachos do nas encerramento. semanas. E gostaria também de agradecer ao Nata, né, nosso parceiro aí, Nata, que- valeu por ter vindo aí, Nata. aí, entendeu? É nóis. O Marques, Entendeu? ó, o Marques Aí aí, você velho. dirige o carro, Nata, porque nosso Eu amigo só aqui queria não tem- fazer que a gente tem que fazer um programa especialzinho aí pra gente botar em questão aquele detalhe lá do grupo lá, do Messi, Pelé, esse Cristiano daí- Ronaldo. Esse é mas pra esse aí- 2020. Esse aí nós cai fora do ar, cara. Esse é pra Messi 2020. Os Borrachos ou Pelé. será totalmente... Ô, Marte. Messi ou Pelé? Vem pra cá, Não, Marte. isso deixa pra outra, hoje deixa pra outra. Vamos deixar pra outra, vamos finalizar, entendeu? Muito obrigado a todos. Segue nós lá no canal, segue nós lá no Instagram, segue nós em tudo quanto for. E tamo na área aí. Escorregou é pênalti. Um abraço. Jogue bem ou jogue mal. São Paulo até o Até o final. final.